Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Retornamos aqui com Provérbios, hoje no capítulo 18. Alguns destaques desse capítulo. O primeiro destaque é o versículo 10, que fala: O nome do Senhor é torre forte. O justo corre para ela e encontra segurança. Já se perguntou de onde vem a sua força quando você está em grande apuro, grande dificuldade? Numa situação que normalmente você não teria forças para tanto? De onde tiramos essa força? Normalmente tiramos forças onde normalmente não tem, né? Vamos imaginar o seguinte: você está em um campo aberto, andando, passeando por lá e tal, campo grande, enorme, grama bonita, tudo lindo. De repente você olha para um lado e vê que vem em sua direção um touro brabo, soltando fumaça pelas ventas, correndo a toda velocidade. Você olha para o outro lado, a cerca fica distante, mas você corre em direção à cerca, mas sabe que não vai dar tempo. A velocidade que ele está vindo e a distância que tem, não dá. No meio do caminho tem uma árvore, é para lá que você vai correr. É lá que você vai parar. E vai subir na árvore. Mas vocês imaginam, nunca, em toda a minha vida, jamais subi em árvore alguma. Mas hoje você vai subir. Tenha dúvida não. Vai subir. E quando estiver lá em cima, entre os galhos da árvore, olhando para baixo, o seu oponente está ali, muito bravo ainda. Aí você pergunta: como é que eu vim parar aqui em cima? É que você tirou forças e coragem de onde normalmente essas coisas não existem, que nós usamos. Mas quando há necessidade, então a gente encontra, tira a força de onde não tem. Na vida espiritual é mais ou menos assim. E o escritor sagrado aqui vai dizer exatamente algo assim. Quando a provação é muito grande, quando supostamente nós não temos condições de enfrentar tal provação que vem aí nós olhamos para o nome do Senhor, que é a torre forte. Ele diz: torre forte é o nome do Senhor, e o justo a procura e acha nela segurança. No Senhor, no nome do Senhor, nós temos a segurança. A necessidade maior, quando ela aparece, nós corremos para o nome do Senhor. Corremos para o Senhor e em nome do Senhor nós alcançamos a segurança necessária. Porque o nome do Senhor, que representa o próprio Senhor, ele representa tudo. Tudo o que é preciso. Tudo que Deus é. E representa também tudo que Deus pode fazer e realmente faz por nós. Outro versículo destacado é o versículo 21, que fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do fruto do seu fruto. Quando o Senhor Jesus estava realizando o seu ministério aqui na terra, por 3 anos e meio, fez muitos milagres, muitos sinais, ensinou muitas coisas e teve muitos embates com seus adversários, digamos assim, líderes religiosos da época. No capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando ele falava aos seus interlocutores num desses embates, ele fala a respeito da árvore e dos frutos da árvore, dizendo que o fruto se conhece, a árvore se conhece pelo fruto, que nenhuma árvore que não seja daquele tipo vai produzir um fruto de tipo diferente. Cada árvore produz o fruto que lhe é próprio. Então, nesse contexto, ele fala uma palavra muito dura, muito severa, quando ele diz assim, no versículo 36 do capítulo 12, ele diz assim: por isso vos afirmo que toda palavra fútil, que é a mesma coisa que inútil, que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Ora, a grande maioria dos pecados, dos males que o homem
pratica tem a ver com o que ele fala, tem a ver com a sua palavra, com aquilo que é proferido por ele. Então é preciso fazer um balanço para ver o que está ocupando a nossa mente, porque tem a ver com isso. Que nesse mesmo contexto, agora no versículo 34, na parte final desse versículo 34, diz: a boca fala do que o coração está cheio. Capítulo 12 de Mateus, versículo 34, a parte final. Então, é muito bom atentarmos para o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no versículo 8 do 4º capítulo. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, o que é que pensamos? E o que é que falamos? É preciso fazer essa análise, para não ficar falando muita bobagem por aí. Versículo 24 fala: o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que o irmão. Perguntaria: quantos amigos você tem? Você talvez diga: são muitos, não tenho a mínima ideia quantos. Então isso chama a outra pergunta: quantos desses muitos são verdadeiramente amigos? Imagine uma pirâmide e que seus amigos são essa pirâmide. Nós temos a base da pirâmide, nós temos a parte do meio da pirâmide e temos a ponta de cima da pirâmide. Eu diria, na base da pirâmide cabe todo aquele pessoal, toda aquela turma que você um dia encontrou, e contra eles você não tem nada. Então, por que vai chamá-los de inimigos? Eles são lá seus amigos. A parte aqui mais do meio são aquelas pessoas que têm um pouco mais de proximidade com você, mais aproximação, né? Você conhece algumas coisas deles, mas também não conhece muito, de vez em quando tem contato. A parte de cima, que dá mais ou menos 10% do total, esses são verdadeiramente seus amigos. Esses são verdadeiramente amigos. Desses geralmente você sabe o gosto deles, as preferências deles, sabe até o time que eles torcem, qual é o seu time de preferência, e um bocado de outras coisas mais. Sabe qual é a sua situação religiosa, a sua fidelidade a Deus ou não. Então você tem esse conhecimento dessa turma dos 10% aqui em cima. Então, todo o nosso relacionamento cabe na primeira parte, na base. E principalmente nesses dias atuais, que nós temos as redes sociais, né? Então, tem gente aí que fica aí achando interessante que tem tantos seguidores. Você pergunta aí, quantos deles você já viu? Não vi nenhum deles. Não conheço nenhum deles. Mas eles são meus seguidores. E daí? O que tem de positivo, altamente positivo nisso? Não tem quase nada, né? Então, esse grande número de amigos que não são inimigos, mas entre eles pode ser que tenha alguns que queiram nos prejudicar. Pode ser que sejam dos chamados amigos da onça. E em vez de nos ajudarem, busquem o nosso prejuízo. E nós não vamos nos dar conta disso enquanto o prejuízo não bate à nossa porta. Isso acontece na surdina. São aqueles muitos amigos da base da pirâmide. Mas o que nos salva é a segunda parte do verso que diz: há amigo mais chegado que irmão. Esses são poucos, mas eles existem. Não tenha dúvida, eles existem. É preciso cultivá-los, conservá-los, é preciso alimentá-los. Tem que dar mais atenção aos 10% da pirâmide.
do que os 90% dessa mesma pirâmide que é formado por aqueles que não se importam conosco. Quando precisamos deles, eles não estão disponíveis. Já os 10% estão. Aquela parte de cima, os 10% da pirâmide, com isso você pode contar. Sempre, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. Não tenha dúvida disso. Então, não adianta você ter milhões de amigos e não poder contar com eles. Cultive bem aqueles poucos, 10%, com quem você de fato pode contar em qualquer circunstância, em qualquer hora. Você tem amigos assim? Outra pergunta, você é amigo assim para alguém? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra que hoje aqui apreciamos, possa continuar falando aos nossos corações e que nós possamos seguir firmes no propósito de servir cada vez mais melhor. Ó Deus, que a nossa vida vá melhorando mais e mais, que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos efetivos, realmente buscando o aperfeiçoamento cada vez mais. E que as nossas amizades sejam amizades sinceras, reais e que possam trazer frutos para nós e para os nossos amigos. E sobretudo para o Teu reino. Ó Deus, abençoa o Teu povo. Livra-os de todo mal. E faça que possam encontrar no Teu nome a torre forte para a sua segurança. Em nome de Jesus. Amém.